Hoje eu vou conduzir você pela cronologia completa de Westeros, conectando Game of Thrones, House of the Dragon e A Night of the Seven Kingdoms. Mas isso aqui não é uma enciclopédia narrada. O que realmente sustenta essa história são três forças invisíveis que atravessam milênios. Profecias que moldam sangue real, criaturas de fogo que quase extinguiram o mundo e bastardos que, sem tronos nem coroas, impediram o colapso total da humanidade. Tudo começa 12 mil anos antes do Trono de Ferro existir. Naquele tempo, Westeros não era dos homens. As terras pertenciam às crianças da floresta. Seres antigos, ligados aos velhos deuses, capazes de ver o tempo como um rio, e aos gigantes que vagavam pelas regiões geladas do norte. As florestas eram intocadas. As árvores weirwood observavam tudo, com rostos esculpidos que pareciam lembrar de crimes ainda não cometidos. Então os homens chegaram. Os primeiros homens cruzaram de Essos por uma ponte de terra chamada Braço de Dorne. Vieram armados com bronze, montados a cavalo, trazendo uma ideia simples e fatal. A terra pode ser tomada. As lâminas caem sobre as florestas sagradas. As weirwoods sangram seiva branca. A guerra começa. Durante séculos, o continente inteiro vira um campo de extermínio. As crianças eram poucas, mas dominavam magias que os homens jamais entenderam. Quando a derrota se torna inevitável, elas recorrem ao último recurso. Um ritual de destruição em escala continental. O Braço de Dorne é despedaçado. O mar invade a terra. O mapa do mundo muda para sempre. O que sobra são as Pedras do Dragão, cicatrizes geológicas de um desespero antigo. Mesmo assim, os homens já estavam espalhados demais para serem expulsos. Exaustos, sangrados, à beira do aniquilamento mútuo, ambos os lados firmam um acordo que redefiniria Westeros. O Pacto da Ilha dos Rostos. Os homens ficam com campos, montanhas e costas. As crianças mantêm as florestas profundas. As árvores sagradas são poupadas. Os primeiros homens abandonam seus deuses antigos e passam a venerar os velhos deuses. Segue-se um longo intervalo de quase 4 mil anos, lembrado como a Era dos Heróis. É aqui que nascem os nomes que virariam lendas. Lan, o astuto, tomando a rocha de Casterly, os ancestrais das grandes casas moldando reinos que ainda existiriam milhares de anos depois. Westeros acredita ter encontrado equilíbrio. Acredita errado. 8 mil anos antes de Aegon, o inverno retorna. Mas não como estação. Ele retorna como sentença. O sol enfraquece. As noites se estendem por gerações. Do extremo norte emergem os caminhantes brancos. Frio absoluto, morte animada, silêncio que marcha. Mares congelam, cidades caem. A humanidade é empurrada à beira da extinção. Esse período entra para a história como a Longa Noite, a raiz de todo o medo que Westeros um dia tentou esquecer. Antigos inimigos lutam lado a lado. Crianças da floresta entregam aos homens o vidro de dragão, a única arma capaz de destruir os mortos. Um guerreiro lendário, lembrado apenas como o último herói, lidera a resistência. Na Batalha do Alvorecer, a escuridão é empurrada de volta para o norte, mas ninguém acredita que ela tenha sido destruída, apenas contida. É então que surge Bran, o construtor. Ele ergue a muralha, uma estrutura impossível de gelo, pedra e magia antiga. Funda Winterfell. Estabelece a Casa Stark, jurada a vigiar o norte enquanto o mundo existir. Para guarnecer essa fronteira contra o esquecimento, nasce a Patrulha da Noite. Milênios depois, tudo isso virou mito mal contado. A Longa Noite é tratada como fábula. A patrulha vira depósito de criminosos. O mundo aprende a rir do impossível. Mas enquanto Westeros esquece, algo desperta novamente do outro lado do mar. Enquanto isso, em Essos, algo muito mais perigoso nasce longe dos olhos do mundo. Nas profundezas das 14 Chamas, uma cadeia de vulcões ativos, homens comuns descobrem criaturas impossíveis. Dragões, fogo vivo, predadores absolutos. Força aérea antes do conceito existir. Com rituais de magia de sangue, esses homens fazem o impensável, quebram a vontade das feras. Assim surge Valíria. Não como reino, como sistema de dominação total. Durante quase 5 mil anos, Valíria reescreve o mundo. Cidades são apagadas do mapa. Ghis é destruída tão completamente que sua terra se torna maldita. Os Rhoynar são esmagados. Os sobreviventes fogem pelo mar e acabam fundando Dorne sob a liderança de Nymeria e suas 10 mil naus. Estradas de pedra cruzam continentes. Espadas de aço valiriano são forjadas com técnicas que ninguém jamais reproduzirá. 40 famílias de senhores dragão governam tudo. Valíria parece eterna. Em 102 antes da conquista, as 14 chamas entram em erupção ao mesmo tempo. A península inteira afunda. O maior império da história desaparece em um único dia. O mundo chama isso de o destino de Valíria.
Sem aviso, sem redenção, sem sobreviventes, quase. 12 anos antes do cataclismo, Daenerys Targaryen, chamada de a Sonhadora, tem visões do fim. Seu pai, Aenar, acredita, vende tudo, abandona Valíria. Leva sua casa para a Pedra do Dragão, uma ilha sombria próxima a Westeros. Os outros senhores riem. 12 anos depois estão todos mortos. Os Targaryen sobrevivem, com 5 dragões. Por quase um século, eles observam o mundo em silêncio. Essos fragmenta sem Valíria. Westeros permanece dividido em 7 reinos que brigam como crianças armadas. Até que um Targaryen decide olhar para o oeste. Aegon. E aqui House of the Dragon muda tudo. Aegon também sonha. Ele vê um inverno final vindo do norte, um frio que exércitos não podem deter. Um fim do mundo evitável apenas se Westeros estiver unido sob um único comando. A visão é registrada em uma adaga de aço valeriano. As palavras só surgem quando aquecidas. Do meu sangue nascerá o príncipe prometido, e dele virá a canção de gelo e fogo. Séculos depois, essa mesma lâmina mataria o Rei da Noite. Coincidência não existe aqui. Em 2 anos antes da conquista, Aegon cruza o mar com as irmãs Visenya e Rhaenys. 3 dragões. Um exército pequeno demais para uma guerra comum. O que se segue não é campanha militar, é demonstração de realidade. Harrenhal cai em fogo derretido. A casa Roar é apagada. No campo de fogo, 55 mil homens enfrentam 3 dragões. 4 mil morrem queimados. O rei Gardener perece. Os Lannister se ajoelham. No norte, Torrhen Stark entende a matemática do mundo. Em vez de morrer como rei, ajoelha-se como governante. Fica conhecido como o rei que se ajoelhou. Apenas Dorne resiste. Um escorpião acerta Meraxes. Rhaenys morre. O custo é alto demais para ambos os lados. O fogo falha. O casamento vence. Em 1 ano após a conquista, Aegon é coroado. As espadas dos inimigos derrotados são fundidas no Trono de Ferro. Os Targaryen passam a reinar, transmitindo a profecia em segredo, herdeiro para herdeiro. Tudo com um único propósito: preparar o mundo para o frio que um dia retornaria do norte. Mas o maior inimigo dos Targaryen nunca foi o gelo. Foi a própria família. Os Targaryen unificaram Westeros para enfrentar o fim do mundo, e quase destruíram tudo antes que ele chegasse. Com a morte de Jaehaerys, o velho rei, o equilíbrio político se desfaz. O reino ainda parece forte, mas por dentro está fraturado. No Grande Conselho de 101, depois da conquista, 2 linhas de sucessão se enfrentam. Rhaenys, herdeira pelo sangue, e Viserys, homem escolhido por conveniência. A decisão favorece Viserys, não por justiça, por medo. O erro cobra seu preço. Viserys governa em paz apenas na superfície, declara Rhaenyra sua sucessora legítima e depois se casa novamente. Da união nasce Aegon II. Quando o rei morre, a verdade é ignorada. A coroa é roubada. O reino se divide. Pretos contra verdes. Começa a dança dos dragões. Durante 2 anos, Westeros vira um matadouro aéreo. Dragões se caçam no céu. Carashes, Vhagar, Sunfyre, Syrax. Não há glória. Só destruição. Cidades queimam. Campos apodrecem. Em Porto Real, o povo enlouquece e invade o Poço dos Dragões. Criaturas acorrentadas são massacradas por mãos humanas. 5 dragões morrem em uma única noite. A aura divina se quebra ali. Dragões sangram. Dragões morrem. Rhaenyra é devorada. Aegon II é envenenado. O trono cai nas mãos de Aegon III, uma criança marcada para sempre pelo trauma. Avançamos para 184, depois da conquista. No trono está Aegon Carther, o indigno, obeso, cruel, corrupto. No leito de morte, ele comete o pecado final, legitima todos os seus bastardos. Assim nascem os grandes bastardos. Entre eles, 3 figuras moldam o futuro. Daemon Blackfyre, belo e carismático, empunhando a espada ancestral. Aegor Rivers, bitter steel, ódio em forma de homem. Brynden Rivers, o corvo de sangue, albino, feiticeiro, mestre da espionagem. O rei legítimo, Daeron II, governa com diplomacia e traz Dorne para o reino. A nobreza odeia. Em 196 depois da conquista, Daemon Blackfyre se proclama rei. Metade de Westeros o segue. A guerra explode no campo da Erva Vermelha. Daemon luta como uma lenda até ser atravessado por flechas disparadas por corvo de sangue. Ele cai junto com seus filhos. A rebelião fracassa. Bitter Steel foge para Essos e funda a Companhia Dourada, jurada colocar um Blackfyre no trono, custe o que custar. É aqui que entra a Night of the Seven Kingdoms. Ano 209. O reino é governado por Aerys fraco. Quem realmente manda é o Corvo de Sangue, com 1000 olhos e um. Surge Dunk, o Alto. Cavaleiro errante, origem miserável, força bruta e honra crua. Ao seu lado, Egg, um escudeiro careca que esconde a verdade. É o príncipe Aegon Targaryen. Torneios, conspirações, Blackfyres nas sombras. Dunk vira lenda. Egg vira rei. Os Blackfyre tentam retornar. Uma vez, 3. Sempre esmagados.
Egg e agora Aegon faz sobe ao trono, um rei moldado pelo povo, não pela corte. Ele tenta reformar Westeros, aliviar os pequenos, conter os abusos da nobreza. A resposta é bloqueio total, sem dragões, sem apoio, sem saída. Desesperado, Egg recorre aos mitos. Em 259, em Summerhall, tenta chocar ovos de dragão com fogo vivo e feiticeiros. O resultado é um inferno. Egg morre, seu filho morre, Dunk morre, o sonho vira cinzas. Mas daquele fogo nasce Rhaegar Targaryen. Rhaegar cresce obcecado por profecias. Primeiro acredita ser o príncipe prometido, depois acredita que será seu filho. Isso leva a Lyanna Stark, à Torre da Alegria e ao nascimento de Jon Snow. Enquanto isso, Aerys II, o Rei Louco, afunda na paranoia. Fascinado por fogo vivo, ele vê traição em todos. Quando Brandon Stark exige justiça, Aerys o executa. Queima Rickard Stark vivo. Exige as cabeças de Ned e Robert. A rebelião explode. Robert mata Rhaegar no tridente. Jaime Lannister mata o rei no trono de ferro. Robert governa. Ned mente. Jon cresce como bastardo. Até que a magia retorna. Daenerys desperta dragões. O Corvo de Sangue ressurge além da muralha como o Corvo de Três Olhos. Bran Stark encontra o Guardião da Memória. Em 305, o Rei da Noite rompe a muralha. Em Winterfell, vivos se unem. Arya usa a adaga de Aegon. O gelo cai. Jon encarna gelo e fogo. Os três fios se fecham. Profecia. Dragões. Bastardos. Tudo sempre foi uma única história. Memória contra esquecimento. Gelo contra fogo. A longa noite chegou 2 vezes. O mundo quase acabou. E só sobreviveu porque alguém, em algum ponto da história, se lembrou.